É, tô gravando. Então, pessoal, eu vou começar aqui, eu vou apresentar ele para vocês, para a gente fazer a nossa aula prática virtual. Bom, esse aí é o Leandro Donda, né? Mais conhecido como Donda, né? Ele é formado em agronomia pela Universidade Federal de Viçosa. Também tem alguns cursos na UFMG e também ele é chefe de cozinha, tá? Então ele é formado também em gastronomia aí. Ele vai trazer aí esse mundo, esse universo diferente da tecnologia de alimentos que a gente muitas vezes não consegue dar na mesma qualidade, né? Já deu vontade de comer, exatamente. Então, vou passar a palavra para ele, tá? Qualquer dúvida, vocês podem parar para perguntar, ele é tranquilo. Ele é bravo só às vezes, tá? Mas eu acho que ele trabalhando, ele não é bravo, não. Tá? Então, a gente trouxe nessa aula, por consideração que eu tenho com vocês, né? Como já falei, não fiz isso em turma nenhuma, né? Convidar pessoas de fora para trabalhar com a gente. E eu estou fazendo isso por vocês, mesmo para compensar um pouco essas aulas virtuais que tem sido muitas vezes cansativo, né? Então, o Donda vai trazer um pouquinho, falar um pouquinho para a gente sobre panificação. Então, ele vai trazer um pouquinho através da prática, né, sem a utilização de slide, né, de forma prática, ou falando um pouquinho sobre o processo de fermentação, né, a formação do glúten, né, como que acontece e todas as suas propriedades e características. Tá bom? Então, qualquer dúvida pode parar, pode perguntar. Eu também, se eu tiver dúvida, com certeza eu vou perguntar. No final da aula, vocês vão deixar o endereço de vocês e vai postar para o Sedex aí para a gente fazer a análise sensorial. Né? Tô brincando. Então, Donda, pode começar aí, fica à vontade, tá bom? Então, não tô aqui, desculpa. Boa noite, pessoal. Tá ouvindo ele? Aqui, Pelo que vocês estão se ouvindo aí, né? todo mundo, se alguém não estiver me ouvindo, comunica aí, por favor. Dá um ok se todo mundo tá ouvindo. Faz um ok no chat aí. Ok, vai mais, só uma? Tá, já tá bom, já. Tiana, beleza, Gisele, beleza. Show. Valeu, pessoal. Obrigado. Show. Excelente. Excelente. Pessoal, só corrigir uma correção aí de Semir, de Francemir, né? Pode chamar de Força Semir. do hábito. Sou casado com a irmã dele, então acho que por isso que ele me chamou também, né? Fica mais fácil, né? Tem um baixinho aqui que vai participar com frequência aqui, meu filho Hugo, tá, gente? 3 anos. De vez em quando ele vai aparecer, vocês vão ouvir a voz dele, tá? Eu comecei o mestrado no UFMG, mas eu larguei, né? E aí depois eu fui ingressar na gastronomia. Aí tem o curso de chefe no Instituto Gastronômico das Américas, aqui em Belo Horizonte, e fiz um curso de cozinha Tex-Mex e confeitaria francesa no mesmo IGA, né? Instituto Gastronômico das Américas, em Miami também. Para começar, pessoal, a gente vai começar assando um pão, tá? Eu fiz algumas etapas aqui já, para no final vocês verem. Então aqui eu já tenho ele, deixa eu abaixar aqui, eu vou ter que fazer a sequência. Isso. Pão já após a segunda fermentação, ok? É um pão simples, com os 4 ingredientes básicos, tá? Eu vou tirar aqui uma panela que está dentro do forno, é isso mesmo, tá? É uma panela dentro do forno para poder simular um forno profissional, tá? É uma panela esmaltada, pode ser uma panela de ferro, uma panela de alumínio, e não pode ter nada de plástico por motivos óbvios, tá, pessoal? Outra coisa que eu vou pedir para vocês, né? Como eu não estou acostumado, eu sumi aqui, tá? Como eu não estou acostumado a dar aula online, teve dúvida, abre o microfone e pergunta, tá? É isso aí. Só um minuto, deixa eu soltar aqui com cuidado aqui para não estragar aqui o pão. Tá? Eu vou estar monitorando aqui também. Se alguém tiver alguma pergunta, se alguém está aí, você pergunta, Semir. Sim, beleza. Que legal. A massa grudou no meu paneton aqui. Nós vamos perder boa parte da estrutura porque, por algum motivo, grudou parte da massa
aqui, eu estou colocando num papel manteiga, ele vai dentro da panela super quente, e eu vou cortar aqui dentro. Eu Tá, vou ô Donda, mostrar para vocês já já. ô Donda, que tipo de pão que você está fazendo? Só Estou para fazendo um ficar pão claro. básico, tá? Pão básico. O pão é farinha, sal, água e fermento. Só isso, tá? No forno a 250 graus, ok? A panela está 40 minutos esquentando junto do forno. Então tá tudo muito quente, tá? Aí, luva para garantir a segurança, tá bom? Lene, vou chamar minha ajudante aqui agora. Se puder limpar o panetone para mim aqui, ó. Tá. Limpa o panetone para mim, por favor. Como? Tira a massa, pode usar uma espátula. Pessoal, vamos lá. Por onde eu começo? Então, vamos lá. O pão que a gente vai fazer hoje, ele é o pão usando os ingredientes mais básicos possíveis, tá? Farinha de trigo, sal, água e fermento, tá? A gente vai discutir um pouco sobre os ingredientes, a importância deles, e o porquê, inclusive, a gente está fazendo ele basicamente só desses ingredientes, tá? Esses ingredientes são os ingredientes que foram feitos os primeiros pães, simples assim, tá? Deixa eu sentar um pouquinho que eu fico mais acessível, acho que em altura para vocês, tá? Começando pela farinha de trigo, tá? Por que a farinha de trigo, né? E a importância dela, né? O trigo, não sei se todos conhecem, eu vou tentar pegar uma imagem aqui para vocês verem, né? Um grão de trigo, ele é formado por 3 partes, né? O pericarpo, o endosperma e o germe, né? Vocês já aprenderam sobre isso? Eles aprenderam sobre isso, Emílio? Comigo não. Talvez Okay. com outra disciplina aí deles aí durante o curso. Ok. O pericarpo, basicamente, se pode chamar de casca, tá, gente? Obrigado. Pode chamar de casca do grão, por assim dizer, tá? É nele que estão as fibras. Quando você compra uma farinha integral, por exemplo, né? Ela está composta não só de grãos com pericarpo, mas sobra de pericarpos que foram removidos para fazer a farinha branca normal, né? Assim se é integral, tá? A parte proteica principal de lipídios está no germe, tanto que normalmente eles separam o germe e vendem separado o germe de trigo. E no endosperma que está todo o amido, basicamente, tá? E é o amido que importa para a gente. E qual a importância do trigo? Ele e os cereais que fazem parte do grupo dele, como o centeio, a aveia, possuem uma proteína muito específica e importante para a gente, que é o glúten, ok? Só esses grãos que apresentam, e quem apresenta em maior quantidade é o trigo. O trigo ele varia normalmente de 7% a 12% de proteína, tá? E a maior parte dessas proteínas são glúten, tá? O glúten ele é formado pela composição de outras duas, tá? Que é a gliadina e a glutenina, tá? Cada uma tem uma estrutura diferente. Uma como se fossem, imagine pequenas bolinhas, e a outra como se fossem linhas, faixas, como se fossem cordões soltos. Tá? E quando você hidrata a farinha, essas duas se unem formando glúten. Quando as duas se unem, elas vão formar uma estrutura parecida com rede de futebol. Todo mundo que conhece rede de futebol, né? Um emaranhado de fato que fica preso. E é justamente na hidratação que você tem essa formação. Sem a água, a presença da água, não há formação do glúten, ok? Então, você já tem 2 elementos aí importantes. O terceiro elemento aqui importante é o sal, porque o sal vai ajudar a dar cor e sabor, principalmente. Né? O sal não é um tempero, tá? Aí eu estou falando como chefe de cozinha, o sal não é um tempero, o sal é um realçador de sabor natural, ok? E aí, o último ingrediente fundamental para a gente é o fermento em si. O fermento, você vai encontrar normalmente de 3 maneiras. O fermento fresco, o fermento
seco ou fermento natural. O fermento natural é feito usando partes iguais de farinha e água. E você pode usar um elemento externo também, de açúcar, por exemplo, para catalisar essa reação, a formação do fermento natural, como o mel, por exemplo, o açúcar mascavo ou açúcar branco, tá? E aí você usa partes iguais de água e farinha, e aí 1/3 de um açúcar, por exemplo. E aí você vai misturar e depois de 3 dias realimentar, você tem que realimentar todo dia. E você vai formar um fermento natural. Qual a vantagem dele em relação aos demais? É o sabor. Esse fermento também é conhecido como levain, tá? É o nome francês para esse fermento natural. Ele vai ter umas características específicas para quando você faz um pão de levain. Voltando ao fermento, por exemplo, o fermento fresco e o fermento seco. Vou pegar aqui para vocês verem, né? Os pacotinhos, normalmente fermento seco, você compra em pacotinhos. É o fermento biológico liofilizado, tá? Eles são pequenos grânulos, né? O fermento, ele é um micro-organismo vivo. É caro, né, para ser liofilizado? Não, se você pensar um pacotinho desse aqui, custa em torno de 1,20 a 1,50. Ele vem 10 gramas. E a quantidade que você usa depende da pressa que você tem. Por exemplo, se você quer fazer um pão de maneira rápida, em 3 horas você ter um pão pronto, você vai usar basicamente um pacote desse inteiro de 500 gramas a 1 quilo de farinha. Quando você... Dona, Oi. só espera um pouquinho, tem uma menina que está com dificuldade de entrar e eu preciso que ela assista a aula. Ok. Espera aí rapidinho. Pessoal, ajuda a Mara aí a entrar, manda o link para ela aí, eu acho que ela está entrando no link errado. Ela está perdendo a aula. Espera aí. Ok. Ajuda a Mara aí, pessoal. Ela é uma pessoa que está precisando de nota. Ok. Deixa eu já enfarear meu banetom aqui de uma vez para o próximo pão. Gostei não, meu pão grudou e vai ficar todo feio quando terminar de assar. Tá vendo? Eu tô falando assim, o chefe, por mais velho que seja de cozinha, sempre comete alguns erros. E isso faz parte. Sempre tem erros novos que aparecem. Vou guardar ela, ver se ela entra. Tá. Para quem já estava aqui, o pão ele vai ficar na panela tampada durante meia hora, pessoal. Depois eu vou retirar a tampa e aí ele vai ficar sem tampa por mais 20 minutos. Agora ela entrou. Peraí, tá entrando. Acho que é a internet dela. Como que entrou já, Semir? Beleza. Então, Mara, só dar uma recapitulação para Mara aí do que você vem falando aí rapidinho, assim, é um resumão mesmo, só para ela situar onde que a gente está aí, tá bom? Mara, boa noite, bem-vinda. Meu nome é Leandro, tá? Sou cunhado do Francemir. E eu tô aqui para ensinar vocês a fazer pão. Eu sou engenheiro agrônomo e chefe de cozinha, ok? Professor de confeitaria e panificação. Eu tava falando, pessoal, a gente já tá assando aqui, a gente começou assando... Ó, espera aqui. Boa noite, Paula, bem-vinda. Eu sou o Leandro, estou aqui para ministrar essa aula para vocês hoje, tá? A gente já está assando o pão que eu mostrei, porque eu quero que vocês vejam o pão já pronto no final da aula. E eu estou fazendo o sistema forno holandês, com uma tradução livre para Dutch Oven, que é uma forma de você assar o pão dentro de uma panela que simula um forno profissional, porque você precisa dos vapores lá dentro também, tá? Eu falei aqui um pouquinho para os colegas que a gente está fazendo pão com 4 ingredientes apenas. São os 4 ingredientes fundamentais para um pão, que é a farinha, obviamente,
a água, o sal e o fermento, tá? Nesse primeiro pão, eu usei as 2 farinhas, tá? Eu usei 5 partes de farinha branca e 1 parte de farinha integral. Por que eu usei farinha integral? Porque eu sou uma pessoa saudável? Não, o sabor, tá? A farinha integral vai adicionar muito É sabor. interessante também, né? Porque eles são nutricionistas, então Sim, será uma alternativa quando que eles já estão praticamente formados, né? O período que sim, vem já são formados. Então já vai ajudá-los, né, futuramente aí em uma dieta, né, sim, uma prescrição de uma dieta para uma pessoa, né, um seu cliente. sim. A questão da farinha integral, ela vai adicionar fibras, boa parte das vitaminas estão ali na casca também. Então, você adicionando, você tem vantagens. Lembrando que um pão integral ele é mais calórico também, né? Isso você sabe melhor do que eu. Mas então, eu explicando que a farinha de trigo e alguns outros cereais do grupo dela, como a aveia, centeio, e a cevada, possuem glúten também. Nenhum deles possui glúten na mesma quantidade que o trigo. Por isso que o trigo é tão importante. O trigo é o terceiro cereal mais produzido no mundo, só perdendo para o arroz, para o milho, ok? E aí, o glúten ele é formado pela união da gliadina, gliadina e glutenina. Não, giadina e glutenina, desculpa, pessoal. E aí as duas formam a rede importante quando são hidratadas. O ideal para um pão é que você deixasse ele, antes de você trabalhá-lo, é que você hidratasse a farinha, você ativasse o fermento num canto, um vasilhame com a parte da água, todo o fermento, ok? Na outra, você adiciona a farinha e toda a água restante para que a massa seja hidrolisada, né? Que a farinha seja hidrolisada e comece a se formar essa cadeia de glúten. Quando você faz isso, permite isso ao glúten, a farinha, de formar a cadeia de glúten através da hidrolisação, o resultado é que você vai ter. Deixa eu virar isso, eu acho que está melhor assim. Você vai ter um pão muito mais estruturado, né? Os alvéolos vão ficar maiores, né? Um bom pão artesanal, quando você compra, você vê que ele tem alvéolos, buracos muito grandes, como esses queijos importados, por exemplo, né? Isso é Muitas parte da vezes, fermentação. a questão do queijo, do buraco lá, né? Você deve saber ter mais que ter conhecimento, né? Muitos queijos que tem muito Sim. buraco é muito indicativo de coliformes, né? Você Não, não, sabe não. Eu disso estou por falando causa de da queijos pressurização. importados. Eu Tá, estou falando de beleza. queijos importados que você Esses quer. queijos que eles compram aí, né, na roça, né? Geralmente Não, não, aquelas aí é olhaduras contaminação. são coliformes, tá, pessoal? Porque o coliformes, né, ele vai utilizar a glicose para produzir CO2, né, e dar aquelas olhaduras, beleza? Isso. E aí você fez a hidrólise e você pode, após isso, você adiciona o fermento que já está ativado e o sal e trabalha a massa. E você vai sovar a massa e incorporar tanto o fermento quanto o sal. E aí você, sovando, você desenvolve o glúten, que o glúten já foi ativado, você vai desenvolvê-lo então. Tá? E aí você desenvolve o glúten, incorpora o sal, e o sal, inclusive, é um controlador de crescimento das leveduras, né? No caso, o fermento é uma levedura, né? Eu não tinha falado para vocês, né? O que é o fermento? Uma levedura é um organismo vivo, ok? Eu preciso sovar sempre? Não. Né? Se você der tempo É a de sacaronice? fermentação, É a sacaronice? Seria isso? né? isso. É a Ah, mesma que faz cerveja, por exemplo. Só que beleza. normalmente são estirpes diferentes, por exemplo, né? A Saccharomyces cerevisiae justamente vem da cerveja, né? Cerevisiae, cerveja, Uhum. ok? Por exemplo, o primeiro pão que eu estou assando eu não sovei, né? Só que ele está fermentando há 12 horas. Eu fiz a hidrólise dele, ele ficou já com todos os ingredientes incorporados e forma uma cadeia longa. Vocês vão ver quando a gente retirar o segundo aqui depois para deixar para a segunda fermentação, vocês vão reparar que forma cadeias longas, né? Como se fossem grandes linhas. Isso é sinal, e ele foi sovado, tá? Mas quando você deixa uma longa fermentação, você não precisa de sova, entendem? O que é Você só precisa... sovar? Deixa claro isso para eles. O que é sovar?
A sova é o trabalho manual ou com uma batedeira de você trabalhar a massa e desenvolver o glúten. Isso é a sova, você trabalhar o glúten para que você trabalhe a elasticidade dele. É importante que você tenha a elasticidade do glúten, porque ele de fato que vai dar forma ao pão, porque no processo de assar você tem os vapores saindo e ele que vai dar o volume. Se ele não for bem trabalhado, o pão se racha inteiro, o vapor vai embora e você não tem o crescimento de fato, tá? Então, quando você sova, você está justamente trabalhando a elasticidade do glúten, tá? Vamos começar aqui, pessoal. Vou começar a fazer um pão com vocês. Para fazer pão, o que você precisa? Precisa de grandes ingredientes, grandes ferramentas? Não. Você pode ter uma balança ou você pode ter instrumentos de medida básica, xícaras e colheres, por exemplo. Vou fazer um pão simples com vocês, utilizando xícaras e colheres, porque todo mundo tem em casa. Ah, Leandro, eu não tenho esse preciso, não tem problema. Você trabalha sempre com o mesmo tipo para você não ter risco. Por exemplo, a xícara, aquelas normalmente que vem em jogos, né, de jantar, em aparelhos de jantar, ela é uma xícara básica de 240 ml. Tá? Então fica fácil para vocês trabalharem. Então vamos começar aqui, porque a gente vai justamente fazer essa sova, a gente vai fazer os passos, ok? Para a gente ver como é esse desenvolvimento do glúten, tá? Então, fala a medida, você está fazendo uma medida de... Sim, eu estou fazendo 2 medidas aqui de farinha de trigo, ok? 2 xícaras de farinha de trigo. Vou pôr para lá, daqui a pouco a gente vai usar ele, na verdade, para enfarinhar a nossa bancada, tá? Por exemplo, peraí, a balança você está utilizando para ter precisão na medição dos ingredientes ou não há necessidade disso? Você pode usar a xícara, quando ela é padronizada assim, ela também é tida como um instrumento de precisão. Ah, tá, um padrão. Eles tiveram técnicas de Em pães, em geral, você não precisa ser tão preciso, porque há variáveis que interferem. Por exemplo, o calor ambiente, a umidade do ar, eles interferem. Então, não adianta você seguir, por exemplo, 600 gramas de farinha de trigo e aí você vai usar 360 ml de água. E vai ser sempre assim? Não. Depende desses fatores ambientais também. Inclusive, na indústria, isso vai interferir. Então, são valores aproximados. A não ser que você esteja fazendo um ambiente que a temperatura e a umidade sejam sempre controlados, no caso de indústrias, normalmente isso acontece, e essas quantidades, principalmente da água, vão variar, ok? E da farinha também. A gente pode entrar aqui já, de uma vez, com o sal e com o fermento, tá? Mas vocês vão ver uma etapa aqui para não matar o fermento. No caso, o fermento liofilizado, vocês acham que eu preciso ativar ele antes? Vou dar um tempinho para vocês pensarem aqui. Enquanto eu pego o sal. Fala aí, pessoal. Ele fez a primeira pergunta. Sal, aqui a gente vai usar sal fino para misturar rapidamente, tá? A gente não quer usar um sal grosso. Eu sempre vou te interromper aí porque eu gosto de perguntar, né? O pessoal sabe que eu pergunto muito. O fermento liofilizado, há uma necessidade dele ser liofilizado ou pode ser qualquer tipo de fermento? Então, o fermento fresco, ele não é liofilizado, tá? Certo. É que ele não cumpre tabletes. E você usa normalmente na proporção de 3 vezes maior. Por quê? Porque ele não é só o fermento que está ali, tem outros elementos juntos. Então, ele normalmente é a proporção de 3:1. Se uma receita te fala que você precisa de 10 gramas de fermento fresco, ou de fermento seco, você vai usar 30 de fermento fresco, ok? Só pegar uma colher aqui. Sim, porque, Zé, a Zé respondeu a sua pergunta aí, ela falou que sim, que precisa ser, né, ativado. Por que você acha, Zé, que precisa ser ativado? Então, o liofilizado, ele não precisa ser ativado, ok, pessoal? Se você ativar, você vai ter uma qualidade melhor no seu pão, mas ele não precisa ser ativado. Essa é a vantagem dele, porque ele está pronto para ser usado, ok? Eu falei para vocês aqui que eu usei não sei se falei, adicionar aqui, mais uma chegou. Boa noite, Viane, seja bem-vinda. Pode continuar. A gente está fazendo pão, você acompanha aqui, depois eu passo as medidas, tá? Então, foram 2 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de chá, tá? 1 colher de chá de sal. E aqui eu vou usar
eu quero que seja mais rápido, pessoal. 2 xícaras de farinha de trigo, né, 2 xícaras de 240 ml, vão dar aproximadamente 300 gramas, depende da farinha, tá? Na verdade, vai dar 250 a 300 gramas, dependendo da densidade da farinha, ok? Para ser um pouco mais rápido, eu vou usar 1 xícara também, tá? De fermentos. Você fez uma pergunta, né, com relação ao fermento liofilizado, que é nada mais essa Saccharomyces cerevisiae, né? Você falou que ela precisa ativar ou não precisa ativar. Qual que é a vantagem de você, na hipótese que você há uma necessidade de ativar? Para que esse processo de ativação? A gente chama o processo de ativação do fermento de formação do poolish, tá? O poolish é a formação já do fermento para que quando você adicioná-lo à massa, ele já está, de fato, ativado e o processo de fermentação vai ser muito mais rápido, ok? Por exemplo, é uma vantagem quando você vai dar tempo, por exemplo, para fazer a hidrólise, né, da farinha. E aí, para você não esperar para adicionar depois o fermento, esse fermento ali ativar depois, não é vantagem. Então, você ativa ele antes, no mesmo período em que está acontecendo a hidrólise da farinha, que leva de 20 a 30 minutos, ok? A vantagem disso, inclusive, é sabor. Eu falei aqui também a questão do tempo, falei do fermento natural, inclusive o fermento natural também é conhecido como massa madre, tá? É a massa que você utiliza, você vai realimentando ela, descartando excessos, por exemplo, e no Brasil ela é chamada de massa madre, e eu falei que o nome conhecido no exterior é levain, mas tem muito chefe no Brasil mesmo, ou padarias mais finas, que você compra pão de levain, tá? E aqui eu vou fazer uma hidratação para longo, só que é suficiente para a gente, pelo ambiente que eu estou aqui hoje, tá? Eu vou usar 50% de hidratação. Eu adicionei o sal antes na farinha e misturei, para você ter o sal disperso em geral. Depois adicionei o fermento e também espalhei. Nunca coloquem o sal e o fermento juntos de uma vez só. Coloque um e misture, depois adicione o outro e misture também. Ok? Vou pegar água, só um minuto. Pessoal, ó, é o seguinte, pode perguntar muito, ele sabe muito, tá? Se você tem curiosidade, se for no final da aula tiver uma curiosidade com outro tipo de processo, tá? Com outra coisa, uma dúvida que vocês têm aí na carreira de vocês, pode perguntar, porque ele vai conseguir ajudar vocês aí, tá bom? Pães de fermentação rápida, em que você usa grande quantidade de fermento, normalmente eles vão ser feitos com uma hidratação próxima a 60%, tá? Que é normalmente o recomendável para você ter a hidrólise rápida. Normalmente, quando você faz um pão de fermentação rápida, você não sequer dá tempo para hidrólise, ok? Você simplesmente mistura tudo, parte para a sova, basicamente, e aí você só corrige os volumes, tá? Então, aqui eu incorporei os ingredientes, você tem a massa, a gente vai para a bancada. Para trabalhar a bancada, pessoal, a gente precisa fazer uma coisa que já viram em vários locais, que é enfarinhar a bancada. Quanto que eu enfarinho? Enfarinha o quanto você julga necessário, tá? Aqui é mais importante vocês verem a massa do que o meu rosto, ok, pessoal? Então agora vocês não vão ver muito, até porque está usando a câmera do computador, tá? Qual foi a quantidade de água mesmo utilizada, que eu não prestei atenção? A água eu coloquei 50%, 1 xícara de água, tá? Obrigada. Como a gente 240 tá fazendo ml também? Desculpa? Aproximadamente 240 ml, porque às vezes a xícara não é do mesmo. Obrigada. Isso. E 480 ml de farinha, tá? Então eu coloquei aqui, se vocês verem, a farinha tá completa, tá vendo? Ela desmancha, ela tá sem nenhuma estrutura, tá? Você me tem a Viviane tentando entrar novamente, aceita ela aí, ó. Eu aceitei, porque a internet dela, eu estou resolvendo a situação dela aqui pelo WhatsApp aqui. É a internet dela, provavelmente. Pode continuar. E a gente vai trabalhar aqui agora, pessoal, a nossa massa. Por exemplo, eu percebo aqui que mesmo usando só 50%,
a massa está muito úmida. Um dos problemas aqui é porque eu estou fazendo uma quantidade pequena. Quanto menor a quantidade, menos hidratação acaba precisando. Se eu fosse fazer o dobro disso aqui, 50% não daria direito. Ok? A gente vai trabalhando e vocês veem que continua puxando a minha mão. Isso aqui, ó, é procedimento normal. Ok, pessoal? Vou pegar mais farinha. Uma coisa que você pode fazer é, deixa uma pilha de farinha, você vai usando e pegando, tá? Percebem que eu estou dobrando a massa em cima dela mesma? Isso é importante, justamente para você garantir que a forma é a estrutura do glúten, né? Você está rodando ela sobre ela mesma. Outra ferramenta importante, normalmente, é usar uma espátula, tá? Você tem elas de plástico, você também tem as de metal, ok? Para ajudar. Por exemplo, um pouco que eu já trabalhei, olha só, ela já não despenca mais. Vamos trabalhando ela mais aqui para vocês verem. Eu tenho que olhar o tempo, inclusive, para não esquecer o pão no forno. Está quase na hora de eu tirar ele do forno ali, inclusive. Até acho que minha conta já tem 20 minutos. Quando der 30, a gente tira. Pessoal, quiser perguntar, pergunte, tá? Pode perguntar em áudio ou escreva aí no chat para você me faz a pergunta por vocês aí para mim, tá? O que irá influenciar no momento que o pão inflar por causa do fermento? Desculpa, eu não entendi a pergunta. Quando ele está molhado, depois Sim. de ficar douradinho, é porque ele ainda não está pronto ou porque ele está ótimo? Tá vendo? Ele vai ganhando estrutura à medida que a gente vai trabalhando ele. Uhum. Tá? Eu ainda não consegui entender a pergunta dela. Ô, peraí, deixa ela. Olívia, fala de novo aí. Fala de novo. Escreve que está falhando, eu não estou entendendo a pergunta. Alguém entendeu a pergunta dela? Oi, o pão. O pão está dourado. Pão tá Mas dourado. Ok. ele ainda está molhado. Ah, sim. Então, já viram essas explicações que o pessoal tem dado hoje sobre carne, por exemplo? Que você não, quando você prepara uma carne, você não deve tirá-la do calor e parti-la imediatamente? Por causa dos sucos, por exemplo, da carne. Você não quer que a carne perca os sucos, né? No caso do pão, você ainda tem atividade de água quando você tira ele do forno, tá? Então, você tem que esperar ele abaixar a temperatura para reduzir a atividade de água dentro dele. Entendeu? Por isso ele fica molhado, né? Você não deve cortar o pão imediatamente ao retirá-lo do forno por causa dessa atividade. Inclusive, se você fizer isso, você quebra a estrutura dele, porque ainda está muito úmida lá dentro. Então, inclusive um processo de secagem, né? Quando você tira ele do forno e deixa ele descansar, ele está acabando de secar também. Respondi a sua pergunta? Sim. Ótimo. Ô, Leandro, tem uma pergunta da Zélia aí. Sim. Com a panela tampada é 30 minutos e destampada é 20? Isso, a 250 graus. Ô, Viviane, você que chegou agora, ele explicou toda a teoria, né, envolvendo a fabricação de pães, tá? A aula está sendo gravada, depois, se ele permitir, eu disponibilizo ela para vocês, tá bom? Está autorizado já, professor. Show. Então, ele explicou a parte do pericarpo, do trigo, né? E todo o processo que envolve os ingredientes, tá bom? Qual que é a função. Ô, Donda, existe uma ordem, por exemplo, para colocar os ingredientes? Então, o que eu falei sobre o fermento. Se você ativá-lo, você vai utilizar uma pequena quantidade da água e todo o fermento. Você pode usar também algum pouco de farinha, por exemplo. A mesma quantidade que você utilizar de água, você utiliza de farinha.
para ativar o fermento, né? Você precisa de açúcar? Não, porque a própria farinha fornece o carboidrato, né, os açúcares necessários para alimentar o fermento, ok? Mas se você fizer um pão direto, não é igual um bolo, por exemplo, você mistura ingredientes úmidos e ingredientes secos separadamente. No caso, o ideal sempre é que você coloque, se você tiver açúcar, por exemplo, e gordura, eles entrem mais no final. De preferência, a gordura no final. Por quê? São ingredientes que atrapalham na formação do glúten. Tá? Olha aqui a diferença. Percebem como é que vai mudando completamente a característica da massa? A gente vai trabalhar mais um pouco aqui ainda. Por exemplo, vocês podem pegar, junta, roda ele, vira, puxa, junta, enrola. Puxa, enrola, puxa, enrola. Usando da parte aqui dos nós aqui de dentro até o início do pulso aqui, tá, pessoal? Para fazer a sova. Como que eu sei o ponto? Primeiro é a prática, de fato. Você sabe que o glúten já está desenvolvido o suficiente, ok? Mas, e visualmente, há alguma maneira de saber? Sim, a massa não vai estar mais grudando na mão, ela vai no máximo ficar levemente grudenta na mão, tá? E ela vai ficar macia, muito macia, ao você ver, e lisa. Olha aqui, percebem? A cada vez que eu mostro como é que ela muda, tá vendo? E ela começa a voltar já, tem um comportamento elástico, tá? Ela ainda está grudando bem na mão. E vocês viram que sempre eu adiciono muito pouco farinha, mais por vez? O ideal é que seja sempre de pouco a pouco, para você não atrapalhar a cadeia de glúten já formada. Ok? Se você adicionar muita farinha, você pode acabar desmontando a estrutura do glúten. Tá? Tem um ponto muito famoso na panificação que é chamado de ponto véu. Eu vou ver se a farinha me permite mostrar isso para vocês, porque essa farinha foi a única que eu achei. Não estou achando uma farinha boa para poder fazer pães aqui em casa, que é uma farinha de alto teor de glúten. Tá? Essa aqui tem só 7%. Tá? Conseguem ver daí? Eu apertando... Aproxima na câmera que vai dar para ver. Vou mostrar para vocês. Olha como é que ele já volta. Ela volta sozinha. Acontece, como essa farinha tem um baixo teor de glúten, ela não fica tão lisa quanto eu gostaria. Vou tentar trabalhar um pouco mais aqui para ver se ela fica lisinha. E vou tirar uma quantidade aqui para mostrar o que é o ponto véu. Vocês me veem rodando aqui na bancada justamente para bolear a massa, tá? Não adianta, tá vendo? Uma farinha com pouco teor de glúten, ela nunca fica muito tão lisa quanto deveria, por exemplo. Mas olha aqui, você vê, consegue perceber que o glúten já foi formado, tá vendo? Ela já tem um comportamento elástico. E é isso que você precisa. Vamos ver se essa aqui dá, mesmo com baixo teor de glúten, ela permite a gente mostrar o ponto véu aqui. O que é o ponto véu? Você consegue ir abrindo com a estrutura elástica. Olha só, olha o tanto que eu abri a massa até que ela se rompa. Perceberam? Esse ponto véu é justamente esse ponto em que você consegue abrir a massa, você quase consegue enxergar através dela. Quase como um véu de fato. E quanto maior o teor de proteína da farinha, né, maior quantidade de glúten, no caso, melhor a gente consegue
fazer isso. Porque um baixo teor não adianta, por mais que você trabalhe, você tem pouco glúten na farinha para atingir esse objetivo. Ok? Ô, Leandro, Oi. a Zélia, ela fez Um uma pouco melhor pergunta. ainda o resultado. Ela fez Pode uma falar. pergunta. Quando Sim. for colocar a manteiga na massa, de que forma devo colocar? Gelada ou na temperatura ambiente? Então, no caso da manteiga, gorduras em geral, você nunca pode colocar a manteiga gelada, ok? Estou sobrando um restinho que sobrou, que grudou no meu baneton. Baneton, para quem não sabe, é isso aqui, tá, pessoal? É para você fazer a segunda fermentação, ele é uma estrutura porosa para respirar a massa, tá? Ele tem essa parte de algodão aqui por dentro cru, você enfarinha e deixa o pão na segunda fermentação, tá? Responde a pergunta, Semir? Respondeu, Zélia. Tá? É sempre na temperatura ambiente, nunca gelado. Tá? Não pode ser gelado, porque senão você atrapalha toda a estrutura do glúten. A gordura sempre em temperatura ambiente. Tá? Antes, mais cedo, eu fiz um outro pão com essa mesma quantidade. Tá? E eu deixei ele fermentando. Olha como ele dobrou. Eu vou pegar aqui para vocês terem uma ideia que eu fiz agora. E olha a diferença do volume. E está crescendo há quase 3 horas. Deixa eu tirar a tampa da panela ali, pessoal. E agora eu vou trocar aqui, tá? Eu vou tirar daqui. Vocês vão ver a formação. Olha aqui que eu falei para vocês. As linhas, percebem? Essas linhas são o glúten. Tá? Você está vendo, Semir? Aham. E olha aqui. Isso quer dizer que ele fermentou muito bem, que ele foi bem trabalhado. A massa. A massa tem estrutura. E agora, o que eu estou fazendo aqui? Nesse momento, eu vou usar pouquíssima farinha. Por quê? Porque o glúten aqui já foi desenvolvido. Eu só vou usar farinha suficiente para não grudar na bancada. Ok? E o que eu quero fazer? Eu quero tirar o excesso de ar dessa massa e modelá-la agora para a segunda fermentação. Então, aqui eu fiz uma dobra, dobrei ela nela mesma. Dobrei ela em 3, né? Primeira dobra, segunda dobra inteira. Aqui, mesma coisa. Fiz uma dobra do outro lado. Fiz a outra. Virei. E aqui, eu vou formando uma bolinha com a mão. Vocês estão conseguindo ver? Tô dando para ver. Tá dando para ver, Proceni? Tá. Novamente. E aqui eu vou mostrar para vocês que mesmo após retirar o ar, você vê pequenas bolhas na massa, porque o fermento está ativo aqui ainda. Entenderam? Sim. E aí eu vou colocar no meu paneton. E aqui ele iria crescer novamente mais uns 50% para ir para o forno. Tá? Ou até dobrar novamente o volume também. Aqui eu uso um pano. Na indústria não se usa pano. Tá? Normalmente, em algum processo são usados câmaras de fermentação ou filme PVC. Não sei se está dando para ver. Filme PVC é o padrão. Eu vou usar o bowl que eu estava usando antes, dou uma enfarinhada nele. E aquele que a gente acabou de trabalhar, de fazer aqui com vocês, vai para dentro do bowl. Eu aplico o plástico filme e posso colocar um pano por cima dele. Um pano pesado para dificultar a troca de ar com o ambiente. Ok? E aí, eu limpo minha bancada.
Só dando uma limpada na mão aqui. Infelizmente, o pão aquele pão que eu assei, ele vai ficar bem feio porque ele rompeu. O Banetton eu mostrei para vocês, há um cuidado sempre se tomado. Se ele não for bem enfarinhado, e eu achei que estava bem enfarinhado, não estava, a massa acaba grudando nele, e aí depois você perde toda a estrutura do pão, né? O pão deveria crescer para cima, você rasgou ele, ele não vai crescer. Vocês vão ver que ele vai ficar meio aberto no meio e crescer mais para as laterais. Mas não tem problema, vocês vão ver depois que ele esfriar, e retirar do forno e deixá-lo esfriar e partir, eu quero que vocês vejam a formação dos alvéolos por dentro, ok? Da manteiga, ok. Ninguém tem nenhuma dúvida não, pessoal? Só alguma olha dúvida? Só mostra aqui, olha a quantidade de massa que ficou presa no Banetton, né? Isso acaba... Isso vai fazer falta depois para a estrutura do pão, tá? Mas acontece. Tá? Voltando aqui aos ingredientes, aos demais ingredientes que normalmente muitas vezes se usam em pães, né? Deixa eu tirar o pão de farinha aqui. Depois eu limpo minha bancada e higienizo, tá? O açúcar, né? O açúcar, deixa eu olhar um pouco mais para trás, acho que ficou melhor visualizar, ou deixa eu levantar aqui um pouco mais. Acho que ficou melhor, né? No caso do açúcar, ele vai favorecer a caramelização, né? Ele vai adicionar sabor também. Todos os demais ingredientes vão contribuir muito para sabor. E o açúcar, principalmente, vai contribuir para a cor do seu pão. Um pão que tem adição de açúcar, ele vai ter muito mais cor. Ele vai ficar muito mais bonito, né? Muito mais dourado na hora de assar, inclusive. Tá? E porém, é que ele acaba atrapalhando um pouco na formação da cadeia de glúten. Tá? Então, o pão com açúcar também ele vai ser um pouquinho mais fofinho. Tá? Por quê? Porque você não tem uma cadeia tão estruturada e acaba que fica um pouco mais macio por dentro. Para alguns pães é justamente isso que você quer. Tá? Líquidos, por exemplo, eu posso substituir água pelo leite, por exemplo? Pode. O resultado é que, por conta das proteínas e da gordura do leite, você não vai ter a formação de uma casca grossa, como desses pães tradicionais. Vai ser um pãozinho liso. Por exemplo, o pão de hambúrguer, pão de cachorro-quente, né? São pães de casca muito lisa. Né? São pães que utilizam normalmente leite ou leite em pó na sua na sua composição, justamente porque você quer uma casca não dura, uma casca macia, bem lisa, ok? A gordura é o ingrediente que mais atrapalha na formação da cadeia de glúten. Então, o pão que leva gordura, e principalmente manteiga, né, gorduras saturadas em geral, ele vai ser um pão muito fofinho, muito pouco airado, justamente porque como não houve a formação de uma cadeia de glúten muito estruturada, você não vai ter grandes alvéolos depois, você vai ter pequenos alvéolos porque há pequenas formações. Como que eu posso ajudar para que o pão tenha alguma estrutura e também tenha a questão do sabor e da textura da manteiga, né? Você começa a desenvolver o glúten e aí você vai adicionando manteiga mais ao final do processo. Por exemplo, o brioche, que é um pão francês famoso, que é um pão amanteigado, ele entra no final. Você já desenvolveu bem a massa e você vai adicionando os cubos de manteiga e vai incorporando. No princípio, você tem até a impressão de que você não vai conseguir incorporar essa manteiga à massa, mas dá certo, ok? Ovos também, né? Os ovos, a manteiga também, né? A gordura também contribui para a cor, tá? E os ovos também, proteínas e açúcares e a gordura contribuem para a cor, tá? Mas muito mais para sabor no caso. O ovo também, ele ajuda muito ele é um emulsificante natural, né, o ovo, então ele contribui muito para a formação das cadeias já do glúten. Então você tem um ingrediente que ele favorece a formação das cadeias de glúten. Então você tem um pão muito estruturado, além de um pão com mais sabor, só que é um pão mais pesado também, pelo ovo ser um alimento tão
completo, né? Então, o pão fica um pouco mais pesado, mas ele tem um sabor característico também e tem uma estrutura muito característica de quando você utiliza o ovo, tá? E esses são os ingredientes mais tradicionais que você adiciona também à massa, tá? Você pode substituir, por exemplo, por suco de frutas, por exemplo, água por suco? Pode, né? Não substitui completamente quando você quer adicionar algum sabor mesmo, por exemplo. Nos panetones originais italianos, por exemplo, utiliza-se um pouco de suco de tangerina ou de mexerica, né? Na verdade, é uma característica lá deles, aquela região, além da casca também para dar sabor, né? Aquele sabor característico de panetone que a gente coloca aqui, a essência, normalmente ele é da mexerica, tangerina e rum também, que utiliza no processo, tá? Além de ser um pão que normalmente se fermenta por 2 dias, né? Você tem a primeira fermentação da primeira massa e aí você enriquece ainda mais a massa, ele vai para o segundo dia de fermentação. Isso também explica por que é caro, tá, pessoal? E porque ele é molhadinho também. É um pão que passou tanto tempo, ele vai preservar mais as características também de sensação de molhadinho na boca. Por isso, esses panetones muito baratos, eles são tão secos, porque eles não tiveram essa fermentação longa. São pães que fermentaram muito rapidamente, tá? Deixa eu lembrar de mais alguma coisa aqui. Outras farinhas também, né? Por exemplo, tem um pão que eu faço com frequência aqui em casa. Eu falei para vocês aqui que eu fiz o pão que está no forno com 5 partes de farinha de trigo branca e uma parte de farinha integral. Normalmente eu faço pães aqui com 4 partes de farinha branca, uma parte de uma farinha outra, por exemplo, semolina, que é farinha de trigo também, mas é um tipo de trigo específico, tá? Ele adiciona muito sabor, e uma parte de farinha de trigo integral. Posso substituir por centeio? Posso, né? Essa é uma parte. Posso substituir por aveia? Posso, né? O problema da aveia é que o ideal é que, se você usar em flocos, você toste ela antes, porque senão ela não vai dar um sabor muito agradável, tá? Então ela tem que ser tostada antes, ok? Ou cozida. Tem muita gente que faz pão de mingau, por assim dizer. Faz um mingau primeiro com a aveia e adiciona ela, por exemplo. Centeio parecido também, tá? O de malte, né? Você precisa ter o malte pronto. Se você usar a cevada, você não tem a mesmo sabor, a mesma estrutura do pão. E outras farinhas, como, por exemplo, farinha de berinjela, grão de bico. Você tem que lembrar sempre usar poucas quantidades, porque elas não têm glúten. Então, elas vão acabar interferindo na formação da cadeia. Então, você quer só que ela adicione sabor, certo? A não ser que você queira um pão, por exemplo, pão de milho. Pão de milho, ele parece um bolo. Quem aqui conhece, por exemplo, pão de milho, ele não parece um pão em si, ele parece mais um bolo. Por quê? Porque não há formação de cadeias, tá? Posso usar só farinha integral? Pode. Porém, sim. Como o pericarpo está presente, você também não consegue fazer uma boa cadeia de glúten. Então, o pão integral ele vai ser um pão mais pesado também. É um pão que ele não vai ser tão elástico, ok? Ele é duro. Ele é duro, né? Isso. Ele é mais firme, né? Isso. Então, o ideal é não faça um pão 100% integral. Use sempre uma quantidade mínima, por exemplo, de 30% de farinha branca, no mínimo, para você ter alguma estrutura no pão e alguma leveza, de fato, tá? Normalmente, as indústrias fazem 50-50, tá? Mesmo quando eu faço aquele pão pita, pão sírio, eu uso aí 25% no máximo, ou seja, 1/4, tá? Mas o padrão normal que eu uso é 1/6, que já dá muito sabor à massa e já tem um teor de fibras bem elevado, no fim das contas, né? Aqui, por exemplo, eu mostrei para vocês a massa anterior, essa aqui tem 1/6, e olha como vocês conseguem enxergar, pelo menos vocês conseguem enxergar aí, Francemir? O quê? Alguns pontos na massa? Sim. Então, isso é da farinha integral, foi 1/6 da porcentagem só aqui, 12,5%, né? Que eu usei só de farinha integral, e olha como é que ela já aparece muito na composição. Tá? Querem fazer alguma pergunta, pessoal? Todo mundo calado, ninguém está perguntando nada? É assim mesmo, tá? A aula remota, ela... quero. Isso aí, vai lá. Agora é hora das... Deixa um tempinho para pergunta aí, enquanto
as coisas aí. O pessoal tá jogando celular enquanto assistindo, não, né? É assim, cara. Outro dia eu dei aula em uma outra faculdade que eu tava dando aula, terminei a aula, a pessoa tava online ainda. Ficou até meia-noite online, né? Dormiu, né? Colocou online e fugiram, né? Foram pro barzinho. Por aí. Foram pro Vai Leblon. lá, Sérgio. Vai lá, Sérgio. O Sérgio é o único homem da turma, tá? Opa. Eu queria saber se tem algum truque para acelerar essa fermentação. Esse truque caseiro. Então, o açúcar, quando você adiciona o açúcar, o fermento, ao invés de utilizar a farinha, ele vai utilizar o açúcar para ativar mais rapidamente. E aí você vai ter uma aceleração na sua fermentação quando você tem o açúcar na massa, tá? Tem uma coisa importante aqui. Um pão que ele fermenta muito rápido, ele vai ter um gosto muito pronunciado de fermento, tá? Que nem todo mundo acha muito agradável. Faz pão caseiro a primeira vez, é um pão de fermentação rápida e sente um gosto muito forte. É o do fermento, porque ele não teve tempo de digerir carboidratos da farinha de fato para liberar aromas, além de dióxido de carbono na massa em si, também no processo de digestão, mas ele adiciona aroma à massa. Então, uma massa que ela fermentou durante pouco tempo, ela não, o fermento ainda está muito ativo e aí fica um gosto muito forte. Quando você faz um pão com a fermentação mais lenta, esse processo acontece mais lentamente e ao invés do sabor de fermento, você vai ter o sabor da fermentação, que é muito mais agradável e inclusive auxilia na digestibilidade. Se você tem, porque ela vai morrendo, as leveduras vão morrendo ao longo do tempo, que vai acabando o alimento delas, elas param de se multiplicar e sobra só o resultado dessa digestão do carboidrato ali dentro. E aí o resultado é justamente uma massa mais saborosa, mais palatável, de melhor digestão. Por exemplo, para pizzas, né? Você já comeu a pizza aqui em casa, é uma massa que leva pelo menos 18 horas de fermentação. Resultado é que você come uma pizza desse tamanho, lógico que ela não é lotada de recheio, né? Você come uma pizza desse tamanho sozinho e não fica cheio. Tô falando mentira, Francemir? Não. Certinho. Inclusive, domingo nós vamos fazer pizza aqui em casa, Semir, para comemorar o aniversário da sua irmã. Já tem um tempo aí que a gente não faz essa degustação, né? E aí, como eu tô com 3 massas aqui, daqui a pouco eu vou botar fogo no meu forno a lenha, vou virar ali para vocês verem ele no cantinho. Eu vou botar fogo no meu forno a lenha e aquela segunda massa que está fermentando, eu vou acabar fazendo uma pizza com ela, porque não vou fazer assar 3 pães, né? Um pão desse, querendo ou não, o ideal é que você come ele mais fresco, em no máximo 24 horas, tá? Deixa eu dar uma conferida no pão aqui, gente, que eu tirei a tampa. Deixa eu ver como ele tá. Ô, Sérgio, ele conseguiu responder a sua pergunta? Sim, conseguiu. É porque aqui a produção é muita quantidade. Aí vem uma farinha própria para pão e vem um reforçador de massa. Ok. Então, Leandro, os melhoradores e aditivos. Oi. Ô, Leandro, que o Sérgio ele trabalha embarcado e ele se eu não me engano, ele trabalha na produção aí de alimentos dentro da embarcação. Por isso que ele está com essa curiosidade. Então, os melhoradores, eles vão contribuir para a formação da cadeia do glúten, Sérgio. Eles não vão facilitar, não vão agilizar, no caso, a fermentação, tá? É só para que você tenha um pão mais estruturado de fato, tá? Aditivos e melhoradores funcionam para isso, tá? Para você ter a formação de uma cadeia de glúten mais estruturada de forma mais rápida. Entendeu? Entendi. É porque aqui também não só na mão, não. A máquina nova. Então é muito mais fácil. Sim. Aí farinha com melhorador é sempre excelente trabalhar. Aqui, pessoal, vou mostrar para vocês, né?
Eu não deixei ele tanto tempo, eu vou precisar pegar um pano aqui, só para poder mostrar para vocês e não queimar minha mão, tá? Vocês vão ver que lembra que eu falei para vocês que ele rompeu em cima? Olha aqui, tá vendo que eu falei? Ele tá mais alto nas bordas que no meio, porque o meio rompeu. Esse aqui foi o tanto de massa que escapuliu e acaba atrapalhando a formação da estrutura do globo aqui dele. Porque ele rasgou toda a parte de cima. Normalmente ele ficaria mais inchado, não é isso? Ele ficaria inchado, mas como ele grudou no baneton, ele rompeu toda essa parte de cima, então ele perde a estrutura e ele não consegue crescer, fazer aquela bolha. Então, aonde não rompeu, que foram as laterais, percebe que está mais alto do que no meio? Sim. Porque ele queria seguir, mas faltou o meio para continuar o crescimento. Tá? Tá bonito. Como você sabe que, por exemplo, saber se o pão está pronto, né? Você bate no fundo, ó. Tá oco, não tá o barulho de oco? Sim. É o sinal de que ele realmente assou por dentro, tá? Outro sinal aqui em cima. Vocês estão escutando barulho? Uhum. O cheiro vocês não sentem, né? Aí fica só para mim o cheiro, sinto muito. Eu vou deixar esfriar agora aqui para depois eu partir para vocês verem a estrutura dentro dele, tá? Lembrando que esse pão aqui, ele não foi sovado, tá? Esse foi um pão de fermentação lenta, de 12 horas de fermentação para a gente assar. Então, ele não precisa ser sovado, tá? Uma aluna do grupo falou que foi isso. Sim. Oi? Deve ficar uma delícia, crocante. Ficou grande, o rendimento é bem acima aí, né, da média, né, dona? Sim. Só um segundo, deixa eu pôr aquela massinha, eu vou pôr ela no forno agora, eu vou desperdiçar ela não, eu vou pôr ela para assar, aproveitar que meu forno tá ligado. Eu vou botar ela para fazer um mini pãozinho também, aquela pequenininha, massinha pequenininha, ela crescer. Aquele está na segunda fermentação, olha só como é que ele já começou a ganhar volume. Se bem que eu não mostrei para vocês, né? Mas olha como ele está balançando, tá vendo? Ele começou a ganhar volume e aí ele passa a perder densidade, porque ganhou volume, o peso é o mesmo, mas ele está mais volumoso. Ou seja, uma menor densidade, por isso que ele chacoalha. É diferente, então, por exemplo, que a gente começou a fermentar, tá vendo? Ó? Ele não tem aquele balanço. A Letícia quer falar. Fala aí, Letícia. Obrigada, Francine. É que ele está falando de segunda fermentação, isso que eu queria saber. Se tem, assim, tempo ou vai depender do aspecto visual da massa, ou tem um tempo certo entre a primeira fermentação e a segunda fermentação? Então, não tem um tempo certo, porque depende da temperatura do ambiente. Por exemplo, padarias, isso tudo é controlado, por exemplo, né? E tem câmaras de fermentação, então tudo vai acontecer muito mais rápido, tá? Normalmente, a primeira fermentação é quando você quer que a massa dobre de volume, tá? Quando a massa, mais ou menos, ela aumentou de pelo menos 1,5 vezes a 2, né? Chega quase a dobrar, quando ela dobrou de volume, você vai abri-la novamente para tirar o excesso de ar e dar a forma final. Para que isso? Se você levar ela imediatamente ao forno, a cadeia não está tão bem formada e há excesso de ar dentro dela. Então, o resultado é que o pão vai acabar meio que explodindo, entendeu? Vai ficar rachado, então, você... né? Isso, ele vai rachar todo. Isso. Então, você quer tirar esse excesso de ar e aí dar o formato que você quer o pão também final, você vai dar após a primeira fermentação. O resultado disso também é que, removendo esse excesso de ar, você contribui para que você tenha um sabor de fermentação e não do gás, que não é um sabor tão agradável se ele está em excesso. Então, você dá a forma ao pão, coloca ele para crescer mais um pouco, e aí, normalmente, essa segunda fermentação, ela vai de 30 minutos a 1 hora, tá? Ele não vai dobrar, ele vai crescer, vai ganhar volume só, que é para você garantir que o fermento ainda tem alguma atividade e para que ele libere mais sabor na massa. E aí, ele vai ao forno. Inclusive, normalmente, esse prazo da segunda fermentação é o tempo de você estar aquecendo o seu forno. Respondi a sua pergunta? Respondeu sim, obrigada. Por nada.
Alguém mais tem alguma pergunta que quer fazer, gente? E aí, povo? Rosemir, Oi? eu queria saber, na hora que ele colocou o pão na panela, ele botou papel manteiga na panela embaixo ou não? Isso! Acabei que eu não mostrei para vocês onde eu pus o papel manteiga. Deixa eu achar ele aqui. Boa pergunta. Vamos lá. Eu usei o papel manteiga para trabalhar mais facilmente, para não ter perigo de queimar ao colocar o pão, nem de deixá-lo cair, tá? Eu não uso papel manteiga desse padrão baratinho, tá? Não é patrocínio, obviamente, né? Eu compro papel manteiga, ele é melhor, ele parece de fato amanteigado, que esses papéis de manteigas baratos, eles são muito ruins. Ah, ele voltou para dentro da panela, por isso que eu não estou achando. Eles são muito ruins, eles grudam muito, não, ou seja, ele não parece de fato ser amanteigado, né, como diz o nome. E esse que eu uso sim. Então, ele facilita no processo de colocar dentro da panela e na hora de retirar também, tá? Porque ele não vai queimar mesmo com o calor lá dentro, ele não queima. Então, facilita e até ajuda um pouco na questão do fundo, né? Para que não queime o fundo. Aqui, não, obviamente, não queimou. Mas se você esquecer no forno, por exemplo, com o papel sem papel, faz uma ligeira diferença. Ok? Respondi sua pergunta? Sim, obrigado. Hein? Por nada. Mais alguém aí, pessoal? A gente queria partido. Oi? A gente queria ver o pão partido. Eu tô falando a gente, mas a curiosidade é minha. Ele Eu acho vai que é de todo partir. mundo. Então, Ele vai partir. tem que esperar um pouco, ele está muito quente ainda. Eu vou partir. Ele só deu um tempo as perguntas aí, é porque tá quente. Ele falou. Isso para Livinha eu esqueci. É curiosidade. Sim, ele vai partir, vai mostrar como que tá formado lá dentro, os defeitos, os possíveis defeitos, né? Ele vai falar. Se não falar na pergunta, né? Porque assim, aula boa, veja só. Quando a gente tem uma pessoa que conhece muito da área, em 2 horas não dá para falar tudo. E as coisas elas vão surgindo à medida que a gente vai perguntando. Então, a gente tem que aproveitar, né? Ele tem formação fora do país, vocês sabem que isso agrega muito ao conhecimento. Então, tem que perguntar que a aula fica mais rica. Uma aula boa depende muito do aluno, e vocês sabem disso. Olha aqui. Lindo. Você consegue perceber os alvéolos? Sim, oxe. O que acontece? Como rompeu essa parte de cima e atrapalhou ele crescer mais, acaba que os alvéolos não ficam tão complexos. Tá vendo o que eu falei? Eu apertei e você percebe que tá molhadinho por dentro ainda. Vocês conseguem enxergar isso? Um aspecto meio úmido, junto com o vapor saindo. Você não quer partir nesse momento. É ótimo para comer com manteiga, por exemplo, aqui, né? Ok, vai derreter, né? Passa uma manteiguinha aqui agora, é só tristeza. Deu água na boca. Deu água na boca. Salivei também. Salivei aqui. Aí é sacanagem. Vou fazer essa aula mais não. Aqui deu para ver, nesse pedaço dá para ver bem aqui. Olha o alvéolo aqui, inteirinho aqui. É do processo de expansão do gás, tá? Do gás e da água. Ele cria uma crosta bem caramelizada também, parece ser... Sim, sim. Isso aqui é farinha em excesso que estava aqui, tá? Mas ele forma justamente essa casca que faz esse barulhinho típico, né? Que é um dos barulhinhos que dá fome na gente, né? Sobe a mão na câmera aí que tá escondendo sua mão. Ah, tá. É porque eu tô tentando achar um microfone aqui para mostrar o barulhinho. Eu não sei. Ah, tá, beleza. Eu não sei em qual lado tá o microfone aqui. Né? Que o barulhinho de casca de pão é um barulhinho que faz dar fome, né? Olha lá, fome. Maldade demais. É muita maldade. O que acontece? Quando você parte o pão com ele muito úmido ainda, você acaba compactando ele. E aí você perde um pouco dessa beleza dos alvéolos formados. Outra coisa, olha a cor da massa aqui dentro, tá vendo? Com só 12,5% de farinha integral, olha a cor que você já tem na massa. Percebem? Ele já fica bem escuro, né? E quanto mais farinha integral, mais escuro ele fica. Um pão de farinha branca, todo de farinha branca, ele estaria bem branquinho aqui, um pouquinho puxado para amarelo, obviamente, né?
pela gelatinização do amido, ele acaba também ganhando um tom meio amarelado. Mas aqui ele vai ganhar uma cor muito mais escura pela presença da farinha integral. Ok? Alguém com vontade? Só dá uma passadinha aqui que vocês ficam quentinho. É pertinho ali, só tá em Belo Horizonte, pessoal. Tá logo ali. Ninguém mais vai perguntar nada? Deixa eu lavar a mão, que a mão tá suja de farinha. Pode perguntar. Eu tô aqui do lado, lavando a mão, mas eu tô ouvindo vocês. É aula boa, tá vendo, pessoal? Você acha que eu vou... Esses pães integrais que a gente compra, pães de forma, por exemplo, qual a porcentagem de farinha que usa integral? Desculpa, repete, por favor. Acabou que ficou baixo. Peraí, deixa ele voltar. Repete, não pode falar novamente, por favor? Os pães de forma, por exemplo, integral que a gente compra, qual mais ou menos a porcentagem que é usada, então, da farinha integral e a farinha comum? Então, o pão de forma, ele pode ser até 100%. Só fechar direito a torneira aqui. O pão de forma, ele pode ser até 100% da farinha integral. Porque ele não ele é um pão em que você não quer formação de grandes alvéolos. Pelo contrário, você quer uma definição, né? Bem, ele praticamente plano. Você não quer buraco nenhum na massa. Você quer inteirinho de massa ali mesmo, né? Você não quer isso aqui. Né? Você quer ele completamente preenchido. Você não quer isso aqui no pão. E aí tem muitas fábricas, indústrias que utilizam 100% de farinha integral mesmo, tá? Ou até mais de um tipo de farinha, outros grãos também. Tem grãos ancestrais, né, que estão na moda, por exemplo. Desculpa? Você falou da cor da farinha, né? Que aí não fica tão escura e quando é misturada com a farinha comum. Porque muitos pães a gente nota isso. Ele é integral, mas ele não é tão escuro quanto outros. Por isso que eu perguntei. Aí não adianta, você tem que ir na parte de ingredientes atrás do pão para saber se ele é feito só com farinha integral ou farinha branca. Tá? Que lá vai ter que especificar, né? Inclusive eu dou aula de rotulagem também para a Franceline, né? Eu dou a rotulagem de tabela nutricional, né? Então, assim, segundo a legislação, aparece na sequência dos ingredientes em maior quantidade para os menores. Então, se você for atrás da embalagem, você sabe exatamente se tem mistura de farinhas e qual tem mais, por exemplo. Tá? É um indicativo. Eles nunca vão falar assim, tem tantos por cento, porque meio que segredo industrial, né? É a característica do pão que eles fornecem. Mas vale a pena você ler atrás para saber se tem só farinha integral ou farinha branca. Respondido? Sim. Sumiu. Não, falou sim. Ah, ok. Deu uma travada. Ok. E é porque a Gisele que te perguntou, e ela tem 2 crianças aí. As crianças você sabe como que é, né? Ah, sim. Você abre o áudio e começa a falar junto. Ô, Sara. Vocês viram o pequenininho, quem chegou cedo vai ver o pequenininho, agora vai ver a pequenininha também. Vem cá rapidinho. Quem fala oi pra Tissemi. Vocês viram meu pequenininho de 3, essa é minha pequenininha de 9. E aí, Sarinha, você que vai experimentar o pão aí que a gente tá doido pra comer, é? Sim. Você não gosta de pão? Quebrou suas pernas. Cheiroso? Fala pra ele se tá cheiroso. Tá cheiroso. Tá cheiroso? Tá bonito, né? Ah, tá comendo. Ela sempre comendo. Ela não gosta, mas só comendo. Cheirou e parece que gostou do cheiro que, né, sentiu. Que engraçado. Esse é um ponto importante, por exemplo, a fermentação longa. Dificilmente você vai ter um pão que não é muito saboroso e muito aromático. A fermentação longa te contribui. Eu posso sovar também um pão de fermentação longa? Sim, por exemplo, eu falei para vocês que a pizza que eu faço, por exemplo, ela chega a 24 horas de fermentação.
Mas primeiro eu trabalho, ela usa muito pouco fermento justamente por isso, tá? Porque tem uma fermentação muito longa. Eu sovo a massa primeiro, desenvolvo o glúten, e aí ela vai para a geladeira, inclusive, para fermentar durante um longo tempo, justamente para frear, mesmo sendo pouco fermento, para que seja lento esse processo. Quanto mais lento, mais sabor você vai ter na massa, tá? E aí também, mais uma vez, né? Então, a longa fermentação contribui, inclusive, para a digestibilidade da massa depois. Ok? Uma coisa que eu não expliquei para vocês. Pode perguntar. Não, desculpa ter te interrompido. Porque eu já me arrisquei a fazer salgado. Aí, quando a gente vai fazer uma massa de salgado parecida com essa de pão, né? Só que a gente põe óleo, água quente, açúcar e tal. Eu percebi que quando ela fica um tempinho a mais sovando, descansando, dá aquele ponto de liga que você falou, daquela liguinha. Aí, às vezes, eu tenho um pouco de dificuldade para modelar. O sabor ele fica melhor, mas na hora da modelagem, se eu quiser, por exemplo, um salgado formato quadrado, ele fica espichando muito. Tá, entendi. Ele espicha justamente quando você cadeia do glúten, ele volta muito, é isso que você quer dizer, né? Se você abre e ele volta, né? Isso. Então, para esse tipo de pão, quando você quer fazer massas assim, você quer que ela seja fermentada, mas você quer que ele mantenha o formato dele, você tem que procurar farinhas com baixo teor de proteína. Justamente porque elas vão desenvolver muito menos glúten e aí você consegue modelar mais facilmente, né? E outro segredo para trabalhar massas assim, a massa resfriada, porque o glúten, quando ele está frio, ele fica menos elástico. Então, você tira a massa geladeira e você trabalha ela fria, por exemplo. Eu deixo ela, por exemplo, descansando, crescendo na geladeira, ou deixo ela crescer em temperatura ambiente e levo à geladeira? Você pode deixar crescendo, se você tem tempo e espaço, pode deixar crescer na geladeira. Se não, você deixa ela crescer. Minha esposa mostrando um pão com manteiga ali. Você pode deixar ela crescer na geladeira, ou você deixa ela crescer e depois leva à geladeira para justamente dar uma... como eu vou explicar? É igual a borracha, por exemplo. A borracha, ela varia a estrutura dela dependendo do calor, né? Por exemplo, no asfalto muito quente, por exemplo, o pneu perde mais borracha porque ele perde a capacidade elástica dele. E quanto mais frio, mais duro ele fica também, né? Tem esse momento de rompimento, né? Que ele vai quebrar mais facilmente, por exemplo. Ele ficou tão elástico no quente que ele rompe. E já no frio, ele praticamente não fica elástico, ele vai ficando duro. Então, você trabalhar com a massa gelada facilita para você dar o formato que você deseja. Entendeu? Entendi, obrigada. Por nada. Antes da pergunta dela, eu estava explicando para vocês o que acontece dentro do forno, né? Por que o pão cresce? Né? Por que ele fica no formato onde sempre meio abobadado, mesmo que seja comprido, por exemplo, igual um pão de forma, por exemplo, a forma não é forma de pão de forma, chama forma de bolo inglês. Eu tenho algumas aqui, né? Essas formas normalmente são chamadas de formas de bolo inglês. Mesmo nelas, o pão vai ficar abobadado, né? Ele vai ficar com aquela estrutura assim. Isso acontece, pessoal, porque os gases vão se expandir, né? É um fenômeno físico, né? Quando você aquece um gás, ele expande, certo? E aí você tem tanto o gás liberado da fermentação, quanto tem a água presente na massa também. A água, à medida que ela aquece, ela vai evaporando. E aí vai virando vapor e vai saindo. E nesse processo, o pão vai crescendo dentro do forno, né? E aí a importância do glúten, né? O glúten permite que ele cresça até um volume, né? Justamente por causa dessa elasticidade da massa. Então ele vai crescer meio que formando essa bola na parte superior, né? Essa parte cilíndrica ou esférica, tá? E aí é justamente o glúten que possibilita isso. Pães que não tenham glúten, normalmente eles vão começar a abrir e racham. Bolos, por exemplo, acontecem isso, né? Bolos de outras massas, se ele assa muito, ele racha em cima, não é verdade? E aí o pão é a mesma coisa, né? Você trabalhou o glúten, ele vai ajudar a crescer. Se você
rompeu a cadeia do glúten, como foi o pão aqui, o resultado é que ele não cresce no meio. Né? Isso acabou sendo bom para mostrar isso, né? Também. Foi uma falha proposital, tá, gente? Eles têm que entender que você fez isso de propósito, só para não mostrar um defeito. Né? Você rompeu a cadeia, então você perde esse elemento de estrutura que ele daria. E ele fica um pão chato, como se fosse um pão com pouquíssimo glúten ou até mesmo sem glúten. Entenderam o processo? Show. Muito boa aula. O pessoal gostou aí, Dona. Mandou aí muito boa aula, top. Acho que ficou legal mesmo. Tá legal. Quem quer comer pão, agora pede para o Francemi, né? Foi ele que inventou a aula para vocês. Prática com eles para eles fazerem esse pão aí. Esfriou um pouco mais, pessoal. Para a bandeja. É melhor usar papel manteiga ou manteiga mesmo? Desculpa, ela perguntou se você utilizou manteiga ou papel manteiga. Eu usei papel manteiga para assar o pão no forno, dentro da panela, tá? Mas aqui para fazer esse pão eu não usei nenhuma gordura. Olha aqui, essa parte tá do lado que a gente cortou aqui no início. Tá vendo como é que ela tá muito mais compacta? Olha aqui a parte de trás que ela teve mais tempo de esfriar. Sim. Olha como é que os alvéolos são mais estruturados. Por isso, a importância o barulhinho é covardia. Sou obrigado a concordar. Por isso que é importante você deixar o pão esfriar com calma, para que ele mantenha essa estrutura, esses alvéolos. Ok? Então, assim, se puder, deixa uns 20, 30 minutos o pão esfriando, tá, gente? Antes de partir. Se você, mesmo meia hora depois, olha só, já tem 20 minutos que ele está esfriando, ele ainda está morninho aqui. Se eu passar manteiga, ela ainda vai derreter. Vocês querem que eu pegue a manteiga e passe aqui para vocês verem, gente? Não, precisa não. Aí não. Aí já virou... Não quero ver isso, pelo amor de Deus. E aí, pessoal, mais perguntas? Deu para entender direitinho? Vocês gostaram da aula dele? Se tiver mais pergunta, pode ir. Se tiver dúvida com sorvete também, ele é especialista em sorvete também. É sério, o sorvete dele é muito bom. Eu já tive gostou, né, Tiane? Tiane, agora você não... A Tiane vai roubar a sua receita para começar a vender, hein? Olha aí, ó. Vou querer parte da comissão aí pro patente, viu? Ô, Tiane, meu sorvete é gelato italiano, tá? Então, eles estão querendo uma aula. Estão querendo uma aula de sorvete. Se semestre que vem a gente tiver ainda com vocês, tá? A gente faz uma aula de sorvete com ele aí. Ó. Ele é bom. De sorvete, ele é sorvete artesanal, né, dona? Eu dou, inclusive, curso de sorvetes também. Já dei aqui na Semana de Engenharia de Alimentos um curso sobre sorvetes e gelados, em geral. Aí, fala aí os recheios aí do sorvete aí, ó. Não, o que faz mais sucesso, de fato, é o de doce de leite, o sorvete de doce de leite, né? Mas também tem o de frutas vermelhas, tem o de flocos, tem o de baunilha de Madagascar, tem, deixa eu lembrar aqui, sorbet de manga, frozen de manga, que mais? Meu Deus! Regaça a gente, né? Vou levar ele lá para São Fidélis, não, pessoal? De chocolate belga também. Jesus... ficar obeso. A aula dele é só com melancia, ninguém gosta, né? Imagina. Não. O problema das minhas aulas em geral, o pessoal reclama é justamente isso, que quando faz aula comigo, sempre sentem dor na consciência no dia seguinte, porque todo mundo acaba comendo muito depois lá no final da aula. Nesse dia a gente o pessoal deixa de ser nutricionista, só isso, só um dia, né, pessoal? Só um dia. Inclusive, eu fiz sorvetes dietéticos também, né? Porque tinha um cliente meu que a mãe é diabética, e por 2 vezes ele pediu que eu fizesse o sorvete sem açúcar, com adoçante. E eu fiz exatamente, e nas palavras da mãe dele, foi o melhor sorvete diet que ela comeu na vida. Agora você vai ter que fazer um pote, e eu vou ter que levar para São Fidélis para experimentar. Né? Aí tem que ser na aula prática aí, Semi. A gente combina. Aí vou fazer aula com as sorveteiras. Vai que coincide você em Campos, né? Vai que dá certo, né? Eu levo você para lá.
É isso aí então, né, Donda? Alguma mais pergunta? Aula prática é isso mesmo, pessoal. A gente não consegue. Vocês já fizeram aula comigo, né? Aula prática a gente não consegue preencher o tempo todo, né? E ele fez ainda uma prática com os processos seus tempos, né? De fermentação, segura fermentação e assim sucessivamente até o produto final, né? Como a gente de forma remota. Carinha, me dá um pedaço aí. Não manda um pedaço aí pela tela. Mais alguma pergunta? Viu? Tá muito bem aprovada. Ela não gostava e tá comendo até de novo. Ela voltou, gente. Ela tá um tempão ali atrás da pilastra, esperando eu olhar para ela para me poder pegar mais pão aqui. Mais alguma coisa, pessoal? É isso mesmo, Dona? Encerrou aí? Sim. Eu posso fazer, então, depois a questão para a prova, Semir? Eu pedi para você fazer uma questãozinha da prova sobre formação de glúten. Legal, hein? Meu Deus do céu. Fransemir, meu filho. Para com isso. Pega leve, hein? Não, pode ficar tranquila. Minhas provas são muito fáceis. Sou muito bonzinho com meus alunos. Minhas provas, o pessoal sempre fala que são as mais fáceis. É porque eu estou preocupado em saber se vocês aprenderam. A nota é consequência. Eu falo Nunca isso. é pergunta difícil, não. Aí, tivemos 21 pessoas, né? Ficou legal. Não sei quem faltou. Foi a Juliana, que ela é enfermeira, a técnica de enfermagem, né? Então ela trabalha aí. Então tivemos uma boa presença aí da galera, né? Pessoal, então a gente pode encerrar por aqui ou vocês querem perguntar mais? Que dia que é a aula do sorvete? Que dia que é a aula do sorvete? Você apareceu, né, Letícia? A aula do sorvete tem que ser quando acabar a pandemia, porque só fica bom de fato com aula presencial, viu? Nessa galera a gente tem 3 ou 4 Letícia. Toda hora uma Letícia que abre o áudio. 3. É 3. Agora é a Raquel que tá aí. A Raquel que falou. Foi a Raquel, eu confundi com outra. E eu já posso falar, a gente pode fazer uma receita de sorvete e uma de frozen ou de sorbet. Mas isso aí só vale se for ao vivo, porque senão aí... Não, Só se for... Fransemir, semana que vem, Fransemir, libera a gente da prova, presente de formatura. Deixa ele ensinar o sorvete pra gente, esquece essa prova. Legal. Uma ótima Gostei ideia para quem? Não é? Vocês sabem que a prova V2 ela é um pouquinho mais complicada que a V1. A V1 foi bem facinha, né? Mas a gente já fez a revisão semana passada para a gente ter essa aula hoje, né? Senão não vai dar tempo. Relaxa. A gente vai ter mais oportunidades, pode ter certeza. Eu vou agradecer aqui o Donda, né, o Leandro Donda, por ter trazido essa aula rica aí de conhecimento, né? Ter reservado um pouquinho da noite dele aí, deixou de brincar com as crianças para dar esse conteúdo para vocês, tá? Depois a gente pega o presente que vocês vão mandar aí eu entrego para ele, tá? Manda mate. Manda mate que eu gosto. Beleza, então. Obrigadão, Donda. Um abraço aí para vocês. Obrigado, LD. Desse uma das Letícias. Pode achar que eu vou dar os parabéns a ela. Oi? Falando em presente, você já deu o presente da sua irmã? Olha, eu não encontrei com ela ainda. Pois né? Aí você tá prometendo presente ao cunhado. Cara, você é 10. Então, eu tenho que buscar em São Fidel primeiro, tá funcionando, né? A pandemia hoje não é a pandemia, assim, tudo é pandemia, não dá para entregar presente na pandemia. Mas Sedex funciona. Olha, aqui em Viçosa eu não consigo comprar. Eu tenho CPF para me sair e é só dia de quarta-feira. De quarta-feira eu fico com o Felipe. Felipe e a mãe dele trabalham, né? Quarta-feira. Eu não tenho dia para comprar o presente. Compra na internet, com cartão de crédito, isso ainda consegue. Tá certo, boa. Eu perdi nessa, Foi um prazer, pessoal, viu? Obrigadão, Donda. Obrigado. Fazer com vocês. Tá? Um abraço a todos aí, boa aula. Agradeço bom a galera aí que participou. vocês. Tenho certeza que eles aprenderam bastante e tenho certeza que também foi muito mais
é interessante a gente ter feito dessa forma prática do que colocar slide para eles aqui ficar ouvindo, né? Eu acho que assim ficou mais claro. E também é mais gostoso até para a gente que dá aula, né, Dona? Fazer uma prática muito mais gostoso do que uma aula. Ainda mais fazendo pão. Então, mais gostoso para mim, porque agora eu vou terminar aqui, vou comer pão e vou abrir massa para fazer pizza já aqui. Isso aí. Foi aí a menina. Realmente, Paula, foi uma aula massa, literalmente. Nossa. Bom Gostei, adoro trocadilho. Valeu, Paula. Valeu pelo trocadilho. Então tá bom, pessoal. Está dispensado por hoje, tá bom? Eu vou esperar tudo. Oi. Se alguém queria fazer alguma pergunta. Perguntei se pode postar foto da aula. Pode, ele não liga, não. Ele não liga, não, pode postar. Tá bom, pessoal? Eu vou esperar que até a última pessoa sair, tá, pessoal? Como eu tenho de costume aí. Se alguém tiver dúvida nesse intervalo aí, pode ir perguntando. Quem quiser não perguntar, pode ir, né, saindo, fica à vontade aí, tá bom? Boa noite para vocês e descansem aí. Valeu, mais alguma pergunta? Quem quiser ficando, pode ficar, porque tem gente que fica com vergonha, Dona. Eu vou ficar aqui junto com você até o final. A Raquel falou que vai jantar, né? Fazer o quê, né, Raquel? Tem que ser, né, Semir? Fazer o quê? Uns vão comer pão, outros vão jantar, né? Fazer o quê? Para quem ficou, o papel manteiga aqui, ó. Legal. Garra um pouquinho, né? Sim. Não gruda nada. Aqui é realmente só o restinho de farinha com umidade que dá essas marquinhas, mas não gruda nada. Vou esperar o pessoal saindo aí. Ficou legal a aula, Semir, boa noite. Boa noite, seu cunhado aí. Beleza. Boa noite. O pessoal gostou da aula, Dona. Obrigado mesmo. Que bom, hein? Eles gostam, essa turma aí é gente boa. Não precisa tem turma que a gente dá aula cheia de dedos, né? Tem que ficar falando de forma, uma coisa mais formal, né? Com eles é um pouco mais descontraído, né? O pessoal do interior, né? Eles são de São Fidélis, que fica próximo aí de Campos. Então o pessoal é mais tranquilo. É gostoso de dar aula para eles. Sim. Aí, ó, a massa que eu vou fazer pizza, ó. Aqui. Nossa, que inveja, né? Péssimo, Semir. Desculpa, cara. Olha, nossa, aqui abrindo a massa. Olha aqui, Semir, que tristeza. O que vai lá em cima, hein? Vai queijo prato, tomate cereja, cogumelo Paris, champignon, né, fresco, e parmesão. Eita! Aí é sacanagem. Oli, traz a forma de pizza até aí, por favor. Agora só tem a Mara, a Josimara aí. A internet dela sempre cai. Eu sempre tenho que chamar ela no privado aqui, perguntar se ela tá com dúvidas. Uma aluna colocou aqui que fez pão australiano no final de semana. Pão australiano é bom. Ela botou as fotos aqui, mas podia ter encaminhado para você. Oi, Aline. Eu vou parar de gravar aqui agora, peraí. Eu tô gravando ainda.